Olá, sou o Desbravador. E nesse canal Desbravando o Desconhecido você descobrirá coisas ocultas como você nunca viu antes. Então vamos, mas também por espíritos inquietos, aprisionados em suas próprias histórias. Desde os fantasmas de líderes célebres até sombras enigmáticas que percorrem os corredores, cada canto desta residência carrega um peso sobrenatural, como se suas paredes fossem testemunhas silenciosas de algo que transcende o humano. Neste vídeo, convidamos você a explorar os segredos mais sombrios da Casa Branca, desde os fantasmas de presidentes que se recusam a partir até maldições que reverberam pelo tempo e fenômenos inexplicáveis que desafiam a lógica. Para entender o que possa ter desencadeado essas presenças e eventos, é necessário voltar no tempo, mais precisamente para 1853, durante a presidência de Franklin Pierce. Infelizmente, sua vida foi marcada por tragédias. Pierce era um grande alcoólatra, e os sofrimentos familiares só agravaram seu vício. Em 1836, seu primeiro filho, Franklin Jr., faleceu apenas 3 dias após o nascimento. O segundo filho, Frank, morreu de tifo, e em 1852 Pierce se tornou o candidato do Partido Democrata à presidência, o que prejudicou ainda mais seu casamento, já instável. O terceiro filho, Benjamin, morreu em um acidente de trem 2 meses antes de Pierce assumir o cargo em 1853. Janet Pierce, sua esposa, estava devastada e buscava uma forma de se reconectar com os filhos perdidos. Ela se isolava em seus aposentos privados na Casa Branca, onde escrevia cartas para eles, em meio ao luto. Nesse período, o movimento espiritualista se popularizou, a crença de que os vivos poderiam se comunicar com os mortos. Esse movimento teve início com as irmãs Fox, que em 1848 alegaram ouvir batidas misteriosas em sua casa, que diziam ser sinais de espíritos desencarnados. Janet Pierce, abalada, procurou consolo nos encontros espirituais, acreditando que poderia comunicar-se com seus filhos. Ela realizou sessões espíritas durante os 2 anos seguintes, período em que fez sua primeira aparição oficial como primeira-dama, em 1855. Ela morreu de tuberculose em 1863, e seu marido Pierce a seguiu pouco tempo depois. Muitos acreditam que suas sessões espirituais tenham dado início às aparições na Casa Branca, já que, após esses eventos, outros presidentes passaram a vivenciar experiências semelhantes. O próximo presidente a experimentar o sobrenatural na Casa Branca foi o mais conhecido deles, Abraham Lincoln. Ele foi o 16º presidente dos Estados Unidos e desempenhou um papel fundamental na preservação da União durante a Guerra Civil, além de iniciar o processo de abolição da escravidão. No entanto, o que muitos não sabem é que Lincoln tinha uma faceta sombria e misteriosa. Durante seus últimos anos, ele frequentemente sonhava com sua própria morte, dormia pouco e não tirava férias. Sua esposa, Mary Todd Lincoln, acreditava firmemente no sobrenatural e organizava sessões espíritas na Casa Branca, buscando comunicação com seus filhos falecidos. Embora essas sessões não tenham sido bem-sucedidas, pareceram desencadear eventos estranhos na Casa Branca. Lincoln começou a ter sonhos proféticos e a ver imagens fantasmagóricas de seu primeiro mandato, prevendo que não sobreviveria ao segundo. Infelizmente, sua premonição se concretizou quando ele foi assassinado em 14 de abril de 1865. Desde sua morte, muitos afirmam que o fantasma de Lincoln nunca deixou a Casa Branca. Entre os relatos de aparições está o da primeira-dama Lady Bird Johnson, que sentiu a presença de Lincoln enquanto assistia a um programa sobre sua morte. Em 1952, a esposa do presidente Calvin Coolidge, Grace, relatou ter visto a aparição completa de Lincoln no Salão Oval. O cachorro de Ronald Reagan também parecia sentir a presença do fantasma, recusando-se a entrar no quarto de Lincoln e latindo para cantos vazios. A rainha Wilhelmina da Holanda teve uma experiência semelhante ao ser acordada por uma batida forte na porta e, ao abri-la, encontrou Lincoln em pé diante dela,
com sua famosa cartola. Ela ficou tão assustada que desmaiou. Outros relatos, como o da secretária de Roosevelt, Mary Eben, mencionam encontros com o espírito de Lincoln, que observava os funcionários como se estivesse revisando seu trabalho. Lincoln foi um ávido leitor durante toda a sua vida, e esse hábito pode ter continuado após sua morte. O ex-primeiro-ministro Winston Churchill teve um encontro notável com o fantasma de Lincoln enquanto estava hospedado na Casa Branca. Ele o encontrou encostado na lareira, com um charuto na mão. Quando Churchill se aproximou, disse: "Boa noite, senhor presidente. Parece que estou em desvantagem." O fantasma de Lincoln, segundo Churchill, riu e desapareceu. Além dos fantasmas de Lincoln, outros espíritos também foram avistados, como o de seu filho William, que morreu de febre enquanto ainda vivia na Casa Branca. O último avistamento do espírito de Lincoln ocorreu na década de 1960, quando Tony Savoy, supervisor de operações, viu o fantasma sentado em uma cadeira no topo de uma escada. Outro local amplamente mencionado é o sótão da Casa Branca, onde muitos funcionários alegam ouvir barulhos estranhos, como papéis sendo mexidos ou móveis sendo arrastados. Há uma fotografia intrigante de Mary Todd Lincoln, esposa de Abraham Lincoln, que foi tirada após a morte de seu marido. Esta imagem, capturada em 1869 por William Miller, gerou grandes discussões e fascinação ao longo dos anos. O que torna essa foto tão fascinante é que, ao olhar atentamente para ela, parece ser possível ver o fantasma de Abraham Lincoln, com sua figura etérea posicionada logo atrás de Mary Todd Lincoln, com uma mão repousando suavemente sobre seu ombro. A presença de Lincoln, embora imperceptível para a maioria à primeira vista, aparece de forma sutil, como uma sombra vaga, quase como se ele ainda estivesse ali, ao lado de sua esposa, de alguma forma presente mesmo após sua morte. A imagem, que foi amplamente divulgada, aumentou ainda mais o mistério em torno dos eventos que cercam a Casa Branca e a vida dos presidentes, alimentando teorias sobre o sobrenatural e o vínculo que transcendia a morte entre os dois. Essa fotografia se tornou um dos registros mais enigmáticos e discutidos, não apenas por ser uma das raras imagens de uma possível aparição de um espírito, mas também por ser um reflexo de uma época em que as questões espirituais e o espiritualismo eram comuns entre muitas figuras públicas, incluindo a própria Mary Todd Lincoln. A foto continua a ser analisada por estudiosos e entusiastas do paranormal, alimentando o mistério e o fascínio sobre as histórias e espíritos que ainda podem estar ligados à Casa Branca. Um dos espíritos mais frequentemente vistos neste local é o do presidente William Henry Harrison, que faleceu na Casa Branca em 1841, após apenas 31 dias no cargo. Na década de 1900, durante a administração de William Howard Taft, o fantasma de um menino de 15 anos foi avistado perambulando pelos corredores da Casa Branca. Esse mesmo espírito foi relatado por Archibald Bulb, que estava escrevendo em sua mesa quando sentiu uma pressão sobre seu ombro, como se uma mão pequena estivesse curiosa sobre o que ele estava fazendo. Essas histórias e muitas outras continuam a fascinar aqueles que visitam a Casa Branca até hoje. As aparições, especialmente as de figuras históricas como Lincoln, fazem parte do enigma que envolve este edifício icônico e cheio de mistérios. Durante as décadas seguintes, a Casa Branca continuou sendo palco de eventos misteriosos, com muitas outras aparições sendo relatadas. Nos anos 1940, quando Harry Truman era presidente, a Casa Branca já mostrava sinais de desgaste. Durante um processo de reforma na residência, que envolveu a retirada de um piano do segundo andar, um fotógrafo foi contratado para documentar o processo de renovação. E foi durante essa reforma que algo muito incomum foi capturado. Uma fotografia mostrando 3 pessoas no lado esquerdo da imagem, com uma figura semi-transparente à direita, próxima a elas. Muitos especialistas acreditam que esta imagem é uma das primeiras a documentar uma aparição real na Casa Branca. Embora ninguém tenha conseguido identificar quem ou o que era essa figura espectral, a foto foi amplamente divulgada e examinada, e é considerada por muitos uma evidência legítima de um encontro sobrenatural.
Com o passar dos anos, as aparições na Casa Branca continuaram a ser discutidas, mas de uma forma mais reservada, principalmente devido ao estigma sobre o sobrenatural. Durante a presidência de John F. Kennedy, o clima de tensão e incerteza que cercava os anos 60 parecia alimentar ainda mais os rumores sobre atividades paranormais. O próprio presidente, sua esposa Jacqueline e outros membros da família Kennedy relataram momentos em que sentiram uma presença inexplicável na Casa Branca. Em 1961, durante o governo de Kennedy, uma das figuras mais perturbadoras foi avistada na Casa Branca. Dizem que o espírito de Abigail Adams, esposa do presidente John Adams, apareceu para vários funcionários e visitantes. Ela, que foi uma das primeiras residentes da Casa Branca, nunca se conformou totalmente com a mudança para a capital americana. Ela adorava lavar suas roupas e carregá-las molhadas para o salão leste para secar. Curiosamente, ela parece ter continuado a fazer isso depois de sua morte, já que testemunhas afirmaram vê-la caminhando por aquele mesmo corredor com as roupas molhadas, como fazia em vida. Essas histórias de aparições e eventos inexplicáveis continuam a ser lembradas e discutidas entre aqueles que tiveram o privilégio de trabalhar ou visitar a Casa Branca. Para muitos, esses fenômenos não são apenas uma curiosidade histórica, mas uma parte intrínseca do legado da residência mais famosa dos Estados Unidos. A Casa Branca, com todos os seus segredos, continua a fascinar e a assustar aqueles que entram em seus salões e corredores. De presidentes e suas famílias a funcionários e visitantes, todos que passaram por ela, seja por um curto ou longo período de tempo, parecem ser tocados pela presença de algo além da compreensão humana. As aparições de figuras históricas, os sons misteriosos e os eventos inexplicáveis são apenas o começo de uma história que está longe de ser contada em sua totalidade. Ao longo das décadas, mais e mais pessoas alegaram ter visto ou sentido presenças inexplicáveis na Casa Branca, incluindo relatos de figuras fantasmagóricas, barulhos estranhos e até uma presença demoníaca. O fantasma de Thomas Jefferson. Um dos fantasmas mais bem documentados é o de Thomas Jefferson, o terceiro presidente dos Estados Unidos, que foi também um dos fundadores da Casa Branca. Vários relatos dizem que Jefferson apareceu em sua antiga residência. Um dos primeiros registros de sua aparição foi feito por uma empregada chamada Mrs. M.C. Gill, que estava trabalhando na Casa Branca durante o governo de Theodore Roosevelt. Ela contou que, uma noite, enquanto estava sozinha em um dos corredores, sentiu uma presença e viu uma figura alta e esquelética, com um semblante sério, passando pela sua frente. Ela ficou tão assustada que correu para contar a outros funcionários e, ao descrever a figura, muitos acreditaram que fosse o espírito de Jefferson. 2. O espectro de David Barnes. David Barnes foi o primeiro proprietário do terreno onde a Casa Branca foi construída. Em uma história fascinante, ele se diz ter sido expulso da terra para dar lugar ao edifício presidencial, algo que aparentemente não o agradou nem um pouco. Vários relatos dizem que o espírito de Barnes tem sido visto vagando pelos jardins da Casa Branca e pelos corredores. Em 1950, durante a administração de Harry Truman, um jardineiro afirmou ter visto uma figura masculina, de roupas antiquadas, observando enquanto trabalhava no jardim. Quando o jardineiro se aproximou, a figura desapareceu misteriosamente. 3. O demônio nas escadas da Casa Branca. Outro relato perturbador envolve uma presença demoníaca que foi sentida, em alguns casos, vista na Casa Branca. Em 2008, um dos seguranças da Casa Branca, durante a presidência de George W. Bush, afirmou ter sido confrontado por uma figura demoníaca nas escadas do prédio. Ele descreveu a figura como tendo olhos vermelhos brilhantes e uma postura ameaçadora, que parecia se materializar das sombras. O segurança ficou tão aterrorizado que, ao tentar fazer uma abordagem, a figura desapareceu de repente, deixando o corredor vazio. Esse relato gerou uma série de especulações sobre a natureza do ser. Alguns acreditam que pode ser uma entidade demoníaca, enquanto outros sugerem que poderia ser uma manifestação sobrenatural mais complexa.
4. O som de um bebê chorando. Um dos fenômenos mais inquietantes que já foram reportados na Casa Branca é o som de um bebê chorando à noite. Isso foi confirmado por várias pessoas ao longo dos anos, incluindo funcionários da Casa Branca e visitantes. Muitos relataram ter ouvido o som de um choro de bebê vindo de um dos quartos, mas ao entrarem no local, o bebê não estava lá. Alguns acreditam que esse choro poderia ser o espírito de um bebê que faleceu nas dependências da Casa Branca, enquanto outros sugerem que o choro é uma manifestação de luto ou tristeza de algum espírito preso no lugar. 5. A aparição de um soldado confederado. Durante a Guerra Civil Americana, um soldado confederado, gravemente ferido, foi trazido para a Casa Branca, onde supostamente morreu devido aos seus ferimentos. Ao longo dos anos, vários relatos afirmam que o espírito desse soldado tem sido avistado pelos corredores, vestindo um uniforme de soldado do Sul, com o olhar perdido e angustiado. Uma funcionária da Casa Branca afirmou ter visto o espírito de um homem de aparência militar em 1950, andando lentamente pelos corredores durante a madrugada. Quando ela tentou se aproximar, o soldado desapareceu. 6. A aparição de uma mulher com um vestido vitoriano. Em 1940, uma funcionária da Casa Branca contou que, enquanto estava sozinha em uma sala, foi surpreendida por uma mulher em um vestido vitoriano que parecia estar andando pelo corredor. A mulher estava visivelmente triste e não falou nada, mas a funcionária, desconfortável, seguiu a figura até uma porta. Mas quando ela abriu a porta, não havia ninguém lá. Muitos acreditam que essa mulher poderia ser Abigail Adams, que foi uma das primeiras damas da Casa Branca. Alguns relatos indicam que ela ainda volta, talvez para continuar com as atividades que fazia em vida, como secar as roupas no Salão Leste. 7. O espírito de Woodrow Wilson. Woodrow Wilson, o 28º presidente dos Estados Unidos, teve uma vida pessoal marcada por grandes tragédias, incluindo a morte de sua esposa, Ellen, enquanto ele ainda estava no cargo. Vários relatos indicam que o espírito de Wilson tem sido visto na Casa Branca, em particular, nas escadas principais. Algumas testemunhas afirmam que o som de passos pesados pode ser ouvido, seguidos de uma figura alta e imponente que desce lentamente as escadas, muitas vezes com um semblante sério e distante. Acredita-se que Wilson, que sofreu tanto com a perda de sua esposa, ainda esteja presente na Casa Branca, talvez buscando conforto ou tentando completar algo que foi deixado incompleto. 8. O espírito de Harry S. Truman. Harry S. Truman, o 33º presidente dos Estados Unidos, é outro presidente associado a acontecimentos paranormais na Casa Branca. Em seu tempo, ele morou na Casa Branca durante os anos pós-Segunda Guerra Mundial, período que teve um grande estresse político e pessoal. Durante a sua estadia, várias testemunhas afirmaram ter sentido uma presença inexplicável. Funcionários e até visitantes relataram ver um homem vestido com roupas de época caminhando pelos corredores ou até mesmo ouvindo sons de passos pesados, mas quando se viravam, não havia ninguém lá. Alguns acreditam que esse seria o espírito de Truman, que tinha um estilo de vida muito solitário e parece ter ficado preso à Casa Branca após a sua morte. Relato curioso. Um membro da equipe de segurança da Casa Branca afirmou que uma vez, ao caminhar pelos corredores durante a madrugada, ele se deparou com uma figura que parecia Truman, sentado em uma das poltronas do Salão Oval. Quando ele se aproximou, a figura desapareceu de maneira abrupta. Esse relato gerou especulação de que Truman, possivelmente, ainda ronda a Casa Branca, talvez como uma forma de continuar o trabalho que começou durante sua presidência. 9. O fantasma de Jacqueline Kennedy. Jacqueline Kennedy, esposa do presidente John F. Kennedy, também é uma das figuras relacionadas a avistamentos na Casa Branca. Após a morte de seu marido, Jacqueline teve um luto profundo e uma ligação especial com a Casa Branca, onde morou por muitos anos. Algumas pessoas relatam ter visto o espírito de Jack vagando pelos jardins da Casa Branca, especialmente perto do Rose Garden, que ela ajudou a projetar. Ela era conhecida por sua sensibilidade ao ambiente da Casa Branca, e muitos acreditam que seu espírito permanece ligado ao local.
Relato de um funcionário. Durante o governo de Lyndon B. Johnson, um dos funcionários da Casa Branca relatou que, em uma noite, ele estava trabalhando até tarde. Ao olhar pela janela, viu uma mulher com um vestido elegante e familiar vagando pelos jardins. Quando ele tentou se aproximar, a figura desapareceu sem deixar vestígios. 10. O mistério de Margaret Truman e a sessão espírita. Margaret Truman, filha de Harry S. Truman, também compartilhou uma experiência estranha em sua residência oficial. Ela relatou uma ocasião em que, durante uma visita à Casa Branca, foi chamada para um encontro com a mãe de um colega de trabalho. Quando chegou ao local, a porta estava trancada, mas ao abrir, ela encontrou a sala com velas acesas e um clima estranhamente frio. Aparentemente, a mulher estava em meio a uma sessão espírita, com um livro de feitiçaria em cima da mesa. Margaret ficou aterrorizada, mas nunca soube se aquilo foi um acidente ou uma manifestação de uma presença espiritual. 11. O espírito de Andrew Jackson. Andrew Jackson, o 7º presidente dos Estados Unidos, também tem sido associado à Casa Branca, e muitos acreditam que ele ainda está por lá. Durante sua presidência, Jackson foi uma figura polarizadora, conhecida tanto por sua força de vontade quanto pelas controvérsias em sua política. Disse que após sua morte, o espírito de Jackson tem sido visto vagando pelos corredores da Casa Branca. De acordo com relatos, ele aparece como uma figura alta e imponente, com um semblante severo, muitas vezes sentado em sua cadeira favorita. Relato famoso. Em 1865, enquanto a Casa Branca estava em um período de reformas, um visitante notou uma figura de um homem de cabelo grisalho, com semblante sério, observando do outro lado de um corredor. O homem parecia estranhamente familiar, mas desapareceu assim que o visitante tentou se aproximar. 12. O som de passos pesados no Salão Leste. Entre os relatos mais comuns sobre a Casa Branca estão os sons inexplicáveis de passos pesados que ecoam pelo Salão Leste. Muitas testemunhas afirmam ouvir esses passos durante a madrugada, mas ao verificar, não há ninguém lá. Alguns associam esses sons ao espírito do presidente William Henry Harrison, que faleceu na Casa Branca, ou ao espírito de outros presidentes que tiveram uma ligação muito forte com o local. Outros acreditam que os passos pertencem a uma figura histórica desconhecida que permanece em silêncio, observando os visitantes da Casa Branca. Relato de um segurança. Um segurança da Casa Branca descreveu ouvir os passos pesados uma noite, enquanto patrulhava o edifício. Ele seguiu os sons até o Salão Leste, mas, ao chegar lá, não encontrou ninguém. Ele afirmou que, em um momento, sentiu como se fosse observado, mas não havia ninguém à vista. 13. A presença de um monstro sombrio. Além dos fantasmas de figuras históricas, alguns relatos mais recentes falam de uma presença demoníaca, uma figura sombria que espreita pelos corredores da Casa Branca. Este ser tem sido descrito como uma sombra escura, com olhos vermelhos penetrantes e uma energia maligna. Alguns especialistas acreditam que essa presença possa estar associada a energias negativas acumuladas ao longo dos anos, possivelmente relacionadas às lutas internas e aos momentos de tensão política que marcaram a história da Casa Branca. Relato chocante. Durante a administração de Bill Clinton, uma funcionária da Casa Branca afirmou que, enquanto fazia sua ronda, viu uma figura sombria em um dos corredores. Quando ela tentou se aproximar, a figura desapareceu em um segundo, mas não sem antes deixar uma sensação de medo e angústia no ar. Ela relatou que, antes de desaparecer, o ser a observou com olhos vermelhos, como se estivesse esperando o momento certo para atacar. Esses relatos fazem parte de uma longa história de mistérios envolvendo a Casa Branca, mostrando que o edifício continua sendo um local carregado de histórias e acontecimentos inexplicáveis. As aparições de fantasmas de presidentes, membros da família presidencial e até figuras de outros períodos da história dos Estados Unidos continuam a ser parte das lendas que cercam a residência mais famosa do mundo. E por mais que esses relatos sejam fascinantes e assustadores, há algo ainda mais profundo por trás desses mistérios. Segundo a Bíblia, existem demônios que influenciam e manipulam os governos.
Em Daniel 10, é citado um demoníaco príncipe da Pérsia que lutou contra o anjo de Deus, impedindo a mensagem de chegar até o profeta Daniel. Foi necessário que o arcanjo Miguel intervisse para derrotá-lo e permitir que a revelação fosse entregue. Muitos acreditam que os fantasmas que vemos ou sentimos em locais como a Casa Branca são, na verdade, demônios disfarçados. Eles usam essa forma para enganar e atrair as pessoas, distraindo-as da verdade espiritual. O objetivo é sempre desviar a atenção dos seres humanos do caminho verdadeiro e enganá-los com aparições e fenômenos sobrenaturais. Se você ficou interessado e gostaria de saber mais sobre esses mistérios e a manipulação sobrenatural que ocorre nos bastidores da história, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar suas opiniões nos comentários. E continue acompanhando os novos conteúdos de Desbravando o Desconhecido, onde vamos explorar mais sobre esses fenômenos inexplicáveis e outras histórias intrigantes. Até o próximo vídeo.